Bom, gente, então como eu falei para vocês, eu vou fazer alguns exercícios sobre a questão de mol, mas antes eu queria revisar esse conceito primeiro com vocês, né, e pensar um pouquinho como que a gente traz isso para o dia a dia. Então pensa o seguinte, imagina que eu tenho esse saco aqui com 12 laranjas, tá? Com 12 laranjas. Quando eu tenho 12 laranjas, a gente pode chamar também de uma dúzia de laranjas. Então, a quantidade de laranjas é exatamente a mesma coisa. Eu não estou falando de coisas diferentes. Só estou tratando de formas diferentes, com unidades diferentes. Então, eu falo em dúzia e o outro em unidades mesmo, né? Só que eu também posso analisar pensando na questão da massa dessas laranjas. Então, vamos pensar que uma laranja aí tenha por volta de 200 gramas cada. Então, se eu tiver 12 laranjas, né, 200 vezes 12, vezes 12, eu vou ter um total de 2.400 gramas. Então, eu posso tratar esse saco de laranja também pela massa dele. Então, são exatamente a mesma coisa. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Só que eu estou tratando de formas diferentes, unidades diferentes, certo? Então, quando a gente fala da questão de número de moléculas, da massa desse número de moléculas, né, do conceito de massa molar, nada mais é do que isso aqui. Tratar a mesma coisa de formas diferentes, certo? Fazer uma mudança de unidades, tá? Então, trazendo um pouquinho para a química aqui, vamos pensar o seguinte. A gente já fez em sala algumas vezes, a questão da massa molecular, né, ou seja, a massa de uma molécula. E a gente viu que cada hidrogênio tem uma unidade, cada oxigênio tem 16 unidades de massa. Como eu tenho 2 hidrogênios, vou ter 2 aqui, mais as 16 do oxigênio, então eu tenho um total de 18 unidades para cada molécula, né? E a gente viu em sala também que caso a gente junte aí 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, molécula para um caralho, a gente vai ter um total de... Desculpa o palavrão aí, gente, mas... né, que é só essa forma de trazer uma quantidade efetiva mesmo, para a gente entender essa quantidade aqui. Mas, então, se a gente traz 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu vou ter exatamente 18 gramas. Correto? Então, isso aqui, a gente vai chamar, como visto em sala, de mol, né? Então, esse número nada mais é que o mol. Então, se eu preciso juntar 1 mol para ter essas 18 gramas de água, ou seja, passar de unidades para gramas, eu sei que eu vou ter 18 gramas de água para cada mol que eu for juntar, né? Lembrando, isso aqui a gente chama de massa, emissão, ou massa molar. Ok? Só para a gente lembrar que é exatamente a mesma coisa que a gente calcula olhando na tabela periódica, olhando a massa na tabela periódica. Tá? Então vamos lá, pensando nessa unidade aqui, 18 gramas por mol, ou seja, 18 gramas para cada mol. Isso está falando para mim que, imagina que eu tenho um copinho aqui com 18 gramas de água. Então esse copo tem 18 gramas de água. Eu sei que eu vou ter 18 gramas de água apenas em 1 mol. Então, eu sempre vou ter 18 gramas de água quando eu tiver 1 mol de água. Correto? Então, são a mesma coisa, só que falando de formas diferentes. Então, para cada 1 mol de água, eu vou ter 18 gramas de água. Mas o que é 1 mol mesmo? Aquele número que a gente viu. 6 vezes 10 a 23. Então, isso sempre vai ser 1 mol. Então, 1 mol é sempre 6 vezes 10 a 23. Eu posso ter 1 mol de canetas, eu posso ter 1 mol de borrachas, sempre vai ser 6 vezes 10 a 23 dessa coisa, né? Então, essa questão aqui, essa quantidade, nunca vai mudar. Então, 1 mol sempre vai ser 6 vezes 10 a 23. Só que a massa que eu vou ter vai depender da molécula que a gente está trabalhando, correto? No caso, a gente está trabalhando com a água aqui. Então, se a gente está trabalhando com a água, como ela tem 18 unidades, quando eu junto 1 mol, eu vou ter 18 gramas aqui. E 1 mol sempre é 6 vezes 10 a 23. Se eu estiver falando de uma molécula um pouco mais pesada, então quando eu juntar 1 mol,
ou seja, 6 vezes 10 é 23, essa massa aqui vai mudar. Se eu estiver falando de uma molécula mais leve, essa massa vai mudar também, só que para baixo agora, tá? Então, beleza, esse é o conceito de mol. Então, isso aqui nada mais é do que uma relação, uma regra de 3 que a gente pode aplicar, correto? Então, essa relação, como que a gente pode usar ela? A gente sempre vai usar em partes, vendo o que a gente tem, o que a gente quer, o que a gente busca. Nesse caso aqui eu estou falando de moléculas, né? Então 6 vezes 10 é 23 moléculas. Então contando em unidades, como se fosse aqui as 12 laranjas. E aqui embaixo eu estou falando em mol. Cuidado que mol não é a mesma coisa que moléculas. Não é a abreviação do outro, é uma nova unidade que a gente está trabalhando. Por exemplo, nesse exercício aqui. Então, a gente tem um termômetro com 2 gramas de mercúrio. Marca isso aqui. No seu interior. Qual o número de átomos de mercúrio presente? E qual o número de mols de mercúrio que estão presentes também nesse termômetro? Então, para isso, a gente precisa ver a massa de cada átomo de mercúrio. Vamos esquecer esse 59 aqui nesse caso, só para facilitar a conta, tá? Lembrando que a gente geralmente arredonda para cima ou para baixo. Então, vamos considerar aí que o mercúrio tenha uma massa de, para facilitar, 200 unidades. Correto? Ou seja, se eu tenho 200 unidades, quando eu junto um mol, eu vou ter 200 gramas. Então, a massa molar dele vai ser 200 gramas para cada mol que eu juntar. Né? Então, isso aqui, lembrando, é uma relação, 200 gramas para cada mol. Ou seja, eu vou ter 200 gramas de mercúrio para cada 1 mol de mercúrio que eu juntar. No caso da água, se eu junto 1 mol, eu tenho só 18 gramas, porque a molécula ela é mais leve do que esse átomo de mercúrio aqui. Então, 1 mol sempre vai ser 6 vezes 10 é 23. Nesse caso, eu estou falando de átomos, porque isso aqui não é uma molécula, né? Então, montamos aí a nossa regra de 3. Tá? Então, isso aqui é coisa que a gente já tem, já é tabelado. Agora, a gente vai com os valores do exercício. Né? Então, beleza, eu sei que eu tenho 200 gramas em 1 mol. Mas e se eu tiver, então, 2 gramas de mercúrio? Eu vou ter... Vamos calcular primeiro, ó. Estou pedindo primeiro aqui o número de átomos. Então, se eu quero saber o número de átomos, minha pergunta está em átomos. O meu x vai vir embaixo de átomos, da quantidade de átomos, porque eu não estou calculando o mol ainda. Então, esqueço essa parte aqui, certo? Então, esqueci essa parte. Vamos fazer a continha aqui do lado. Vamos remontar a regra de 3. Calma lá, a borrachinha não tem como aumentar mais que isso, né? Tem, mas eu fiquei com preguiça. Vamos lá. Então, a minha regra de 3 vai ficar como? Eu sei que, então, esqueci essa parte. Para cada 200 gramas, eu tenho 6 vezes 10 é 23 átomos de mercúrio. Então, quantos átomos, x átomos, eu vou ter em 2 gramas, que é o que tem dentro do termômetro. Então, a primeira linha sempre vai ser tabelada. Essa aqui não vai mudar, ok? Bom, aqui agora é só questão de conta, né? Vou fazer 200 vezes x igual... O igual sempre sai bugado. Igual a 2 vezes 6 vezes 10 a 23. X fica aqui sozinho. 200 passa dividindo. 2 vezes 6, 12. Então dá 12 vezes 10 a 23. Que eu aconselho, sempre façam a conta normal e depois brinca com isso aqui, com a notação científica, tá? Então, 12 dividido por 200 vai dar... 12 dividido por 2 vai dar 6. Só que como eu tenho 2 zeros aqui, então vai ser 0,06. Vezes 10 a 23. Lembrando que notação científica, eu quero que o meu número aqui seja sempre entre 1 e 10. Então, abaixo de 10 e acima de 1. Então, não pode ser 0. Né? Tem que ficar um número inteiro aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar. Bom,
Eu quero, então, que o meu número seja 6, né? Pensando na mudança de vírgulas. Ou seja, a minha vírgula ela vai ter que andar daqui até aqui. E isso significa que eu andei 2 casas. Para eu andar 2 casas, então, se eu aumento esse número, eu preciso compensar isso diminuindo esse número aqui. Então, se eu aumentei em 2 casas, eu vou ter que diminuir ele em 2 casas também. Então, eu meio que peguei emprestado aqui. Então, essa é a nossa resposta final. 6 vezes 10 é 21 átomos de quê? De mercúrio. Essa minha dicção tá péssima hoje, gente. Não tomei café, ficou desse jeito. Mas vamos lá, deu para entender? Quem tiver dúvida, plantão é quarta-feira aí. Bom, agora, se a gente for fazer agora a questão do número de mols, o raciocínio vai ser exatamente o mesmo, tá? Que borrachinha, pitoquinha. Raciocínio vai ser o mesmo, só que agora, quem a gente vai usar na regra de 3 vai ser esse cara aqui, o mol. Então agora eu esqueço essa parte. E quem eu vou usar? Então, deixa eu refazer aqui. Não. Mais fácil fazer isso aqui. Então, volta aqui a forma como estava. Então, 200 gramas por mol, 200 gramas em 1 mol. E o mol sempre é 6 vezes 10 é 23. Isso aqui, então, isso aqui é como se fosse um carimbo, tá, gente? Isso aqui sempre vocês vão repetir para fazer essas regras de 3, essas mudanças de unidades. A única coisa que muda é a massa, porque vai depender da molécula, do peso, da massa de cada molécula aí, ou átomo que vocês estão trabalhando. Bom, mesma coisa, só que agora eu vou fazer, não quero mais saber o número de átomos, agora eu quero saber a quantidade de mols de mercúrio que tem ali dentro. Então, meu X vem embaixo de mol, então X mol. Minha regra de 3, então, vai ser isso aqui. Tá? Então, é só escolher qual que vocês precisam fazer. Lembrando que o valor sempre vem embaixo, o valor dado no exercício. Então, coloco aqui 200 gramas é 1 mol, massa molar, massa mol. Então, 2 gramas vai ser x mol. Aí é só fazer a conta normal, né? 200 vezes x igual a 2. 200 passa dividindo, isso aqui vai dar 0,06 mol. Ou, para quem quiser colocar em notação científica, para treinar também, pode colocar, vai ficar 6 vezes 10 a menos 2, porque eu precisei pegar emprestado 2 casas. Então, tirei do banco, estou devendo ali. 6 vezes 10 a menos 2 mol. Ok? Ô, gente, nossa, da onde eu tirei 6 aqui? Estou pensando em outro exercício. Isso aqui dá 0,01. Ou 1 vezes 10 a menos 2 mol e mol. Tá? Mesmo número, mostrado de formas diferentes. Então, esse raciocínio vocês podem aplicar para qualquer valor de massa, número de átomos, de moléculas, o que quer que seja. Tá? A questão é tomar cuidado com as unidades. Notem que aqui a gente colocou gramas embaixo de gramas. Então, se eu quiser trabalhar com uma unidade diferente, como é esse caso, eu preciso arrumar essas unidades. Então, vamos lá. Submetido a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido de 45 mg de ácido acetil salicílico, essa molécula aqui. Considerando a massa molar dessa molécula de 180 gramas por mol e o número de Avogadro de 6 vezes 10 a 23, qual o número de moléculas da substância ingerida? Então, primeiro, qual o número de moléculas ingerido? Para fazer isso, vamos pensar massa molar, relação entre massa e mol. Ou seja, nesse caso, eu tenho 180 gramas para cada mol. Ó, a barrinha aqui, ó, a divisão. Viu divisão? Pensa, posso fazer a regra de 3. Então, tenho 180 gramas para cada mol dessa substância. E 1 mol sempre é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Nesse caso, moléculas, né? E não átomos mais.
Bom, só que o exercício ele está dando valor em 45 miligramas. E a nossa unidade sempre é em gramas aqui que a gente está colocando. Então, a gente precisa mudar esse valor aqui. Né? Então, pensa, miligramas. Miligramas é 1000. Então, para cada 1000 gramas, 1000 miligramas, eu tenho 1 grama. Tá? Então, para fazer essa mudança de unidades, pensa, o que eu estou fazendo aqui? Para passar de miligramas para gramas, eu estou dividindo por 1000, certo? Então, eu estou fazendo vezes 10 a menos 3, tá? Porque nem sempre vai valer a pena dividir por 1000 esse valor aqui, senão vai ficar umas contas meio cabulosas. Então, vocês podem só colocar o vezes 10 a menos 23 aqui, como preferir, tá? Isso aí é a escolha de vocês, como fazer as contas. O importante é treinar aí e ver se está conseguindo fazer essas mudanças. Beleza? Então, nesse caso, eu vou colocar vezes 10 a menos 3, ou seja, dividir por 1000, tirar 3 casas. Então, eu sei que 45 miligramas, se eu quero passar para gramas, só preciso colocar isso aqui, ó. Então, isso aqui vira 45 vezes 10 a menos 3 gramas, tá? Que é o que eu vou colocar aqui embaixo. Agora está em gramas, posso colocar aqui embaixo. Na minha regra de 3. Então, 45 vezes 10 a menos 3 gramas. Isso daqui vai me dar, então, se eu quero saber primeiro a quantidade de moléculas, não preciso fazer essa parte aqui. Né? Então, minha regra de 3, meu x, está embaixo de moléculas. Qual que é a minha regra de 3, então? Volta aí, pararapapá. Minha regra de 3, então, é a cada 180 gramas do ácido acetil salicílico, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quantas moléculas? X moléculas eu vou ter em 45 vezes 10 a menos 3 gramas. Aqui faz a conta normal, 180 vezes x, igual a... Aí o que eu aconselho? Coloca os números normais, digamos assim, separados. Então faz esse vezes esse primeiro. Ou seja, 45 vezes 6. Depois junta as notações científicas. O que sobrou aqui? 10 a menos 3. E aqui, 10 a 23. Opa. Volta aqui. 10 a menos 3 e 10 a 23. E faz as contas separadas, tá? Então, 45 vezes 6. 6, 12, 18, 24. 6 vezes 5, 30. Então, 270. Dividido por 180, né? Já passei o 180 dividindo aqui. Agora, as notações científicas, é só juntar os expoentes, porque eles estão multiplicando. Então, menos 3 com 23, isso aqui sobra para mim 10 a 20. Né? Então, agora o restante é só fazer a conta normal. 27 dividido por 18 vai dar... Então, isso aqui vai dar aproximadamente 3 sobre 2, que é, simplificando, né, por exemplo, por 9. Então, sobra 3 e 2 aqui embaixo. Então, vai dar 1,5 vezes 10 a 20. Ah, professor, o quê? Lembra que o x está embaixo de moléculas. Então, o x vai sair em moléculas. Tá? Então, para fazer a conta do número de mols, é só aplicar o mesmo raciocínio, lembrando que gramas embaixo de gramas. Cuidado com essas unidades aí, ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, pode aparecer lá no plantão, a gente se fala. Falou!